E aí, galera do Me Salva? Nessa aula de Química Inorgânica, a gente vai falar sobre nomenclatura de bases inorgânicas. A nomenclatura das bases é bem simples, mas primeiro a gente precisa calcular o NOx do cátion. O que é o cátion? É a parte positiva da base. A parte negativa, a gente já conhece, é o OH-1, que é a hidroxila. Mas a parte positiva, a gente tem que calcular o NOx. Por exemplo, NaOH. O OH, a gente sabe que é -1. Então, vamos separar o OH do resto. OH -1, só tem um OH aqui, então -1 vezes 1 é -1. A gente tem que igualar essa soma a zero. Quanto falta aqui para -1 dar zero? Mais 1. Como eu só tenho um Na, eu vou multiplicar por 1 mais 1. Certo? Bem simples. Outro exemplo. AlOH 3. Chiqueirinho de novo. OH -1. -1 vezes 3, menos 3. Para dar igual a zero, falta mais 3. Como só tem um alumínio, NOx mais 3. Como a gente pode perceber, sempre em todas as bases, como o NOx da hidroxila é -1, o número que está aqui, ó, do lado da hidroxila, sempre vai ser o número do NOx do elemento. Então, a gente não precisa fazer todo esse chiqueirinho. A gente só olha aqui, o número que está do lado da hidroxila é o NOx do meu cátion. Um cátion, que é importante a gente lembrar, que não dá para fazer esse chiqueirinho desse jeito, é o cátion amônio, que é o NH4 mais 1. Esse cátion forma a base NH4OH. Então, para dar a nomenclatura, a gente precisa saber o nome desse cátion, que é amônio. Certo? Esse é o único cátion diferente que a gente não vai poder fazer essa regra aqui de cima. Bom, sabendo isso, a gente pode começar com a nomenclatura das bases. A nomenclatura das bases é dividida em duas partes. A primeira é quando o cátion só tem um NOx. Se ele só tem um NOx, vai ser sempre do mesmo jeito. Hidróxido de e o nome do elemento. Por exemplo, NaOH. O Na só tem um NOx, que é sempre mais 1. Então, o nome dele vai ser hidróxido de e o nome do elemento, Na, que é o sódio. Certo? Bem simples, é só isso, nada mais. Depois, a gente tem o segundo tipo de base, que é quando os cátions têm mais de um NOx. Podem ter 2 ou até mais. Aí são duas formas de dar um nome. A primeira é essa, hidróxido, o nome do elemento, mais a terminação ico-ioso. Ico para quando for o maior NOx e oso quando for o menor NOx. Dá para lembrar daquelas palavras maiorico e menoroso, porque o maior termina com ico e o menor termina com oso. Ou então, o outro tipo de nomenclatura que a gente pode dar, que também está certa, é hidróxido de, o nome do elemento, mais o número do NOx, sempre em números romanos, certo? Senão está errado. Para a gente entender melhor, vamos fazer um exemplo aqui. O ferro. O ferro forma duas bases, FeOH2 e FeOH3. Nesse caso, 2 vai ser o NOx do ferro. No segundo caso, o NOx do ferro vai ser 3. Então, a gente sabe que o 2 é o menor NOx, com a terminação oso, menoroso, e o 3 é o maior NOx com a terminação ico, maiorico, certo? Para dar o nome, então, a gente vai fazer das duas formas, usando ico-ioso ou números romanos. Primeiro caso, FeOH2, hidróxido ferroso. Oso, que é a terminação do menor NOx, e ferro, que é o elemento. Ou então, que também está correto, hidróxido de
ferro, que é o nome do elemento, 2 em números romanos, certo? A outra base de ferro vai ser hidróxido férrico, ico, porque é o maior NOx, férrico, porque é do elemento ferro. Ou então, que também está correto, hidróxido de ferro, que é o nome do elemento, 3 em números romanos, certo? Bem fácil, só tem que saber os NOx. Para saber os NOx, eu fiz uma tabela para vocês para lembrar dos principais NOx. Claro que tem muito mais que isso, mas esses aqui são os principais. Primeiro, metais alcalinos, metais do grupo 1 da tabela periódica. NOx mais 1. Metais alcalino terrosos, que são do grupo 2 da tabela periódica. NOx mais 2. A prata tem o NOx mais 1. O zinco mais 2. E o alumínio mais 3. Esses aqui são os principais elementos que têm apenas um NOx. Essa segunda tabela é uma tabela dos elementos que têm mais de um NOx, que geralmente vão ser 2. Pode até ser mais, mas os principais têm 2. Essa tabela aqui tem uma coluna do maior NOx, que vai ter a terminação ico, e do menor NOx, que vai ter a terminação oso. Chumbo, mais 4, mais 2. Ferro, mais 3 e mais 2. Estanho, mais 4 e mais 2. Cobre, mais 2 e mais 1. Cobalto, mais 3 e mais 2. E por último, níquel, mais 3 e mais 2. Esses aqui são os principais elementos que são importantes da gente lembrar, mas sempre tem mais coisa para ver, então olhem mais outros elementos, né, que tenham 2 NOx ou mais. Vamos então partir para o final dessa aula, que são alguns exemplos de nomenclatura de bases. Primeiro exemplo, PbOH4. Pb, por aquela tabela ali, a gente viu que tem 2 NOx, mais 4 e mais 2. Nesse caso, o NOx é mais 4. Então, é o maior NOx, terminação ico. Nomenclatura, hidróxido plúmbico. Sempre lembrando que o chumbo não é chúmbico, é plúmbico. A mesma coisa acontece com o oso. Não é chumboso, é plumboso, certo? Nunca esqueçam disso. Ou a segunda forma de nomear é hidróxido de, daí sim o elemento chumbo e o número do NOx em romanos, 4, certo? Segundo exemplo, ZnOH2. O Zn tem sempre o mesmo NOx, que é mais 2. A gente pode ver por aqui também. Mais 2. Nomenclatura. Quando só tem um NOx, é só hidróxido de e o nome do elemento, zinco. Bem simples. Terceiro exemplo, CuOH. O Cu é um elemento que tem 2 NOx, mais 2 e mais 1. Nesse caso aqui, quando não tem nada, a gente sabe que o número aqui é 1. Se a gente puxar lá para cima, vamos saber que o NOx, nesse caso aqui, vai ser mais 1. Então, é o menor NOx, terminação oso, menoroso. Então, hidróxido cuproso. Cuproso, não é cobroso, certo? Ou então, a outra forma, hidróxido de. Aí o nome do elemento, cobre, 1, que é o número do NOx em números romanos. E por último, o nosso exemplo, que é o único diferente, que vai ser NH4OH. O NH4, a gente sabe que é NOx mais 1, só tem esse NOx. E a gente sabe que o nome desse cátion é amônio. Então,
o nome dessa base vai ser hidróxido de, e o nome do cátion, amônio, certo? E é isso aí, essa aula a gente viu um pouco de nomenclatura de bases, nas próximas aulas a gente vê mais um pouco sobre funções inorgânicas.